Kanang nice kayo sila pa sa'yo na ikaw wag yung... Ganto di ay. Ay, kausa na di ay. Kausa na di ay. Last na last. Dunga di. Sige na ka daw. Kamuha lang to niya. Kanang feeling that adi, magupang di ba? Asa ka na? Ikaw diri at mga naman. Adi, ma-check po siya. Feeling dancer kayo ba? Kena itu gini. Get what? Feeling dancer tayo guys. Jeito se liga, pega a visão. Quando essa aqui tocar, vai explodir no party. Olha, dando desse jeito se liga, pega a visão. Quando essa aqui tocar, vai explodir no party. Olha, essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Tô mandando desse jeito se liga, pega a visão. Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Olha que mulher, olha que mulher. Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Tô mandando desse jeito, se liga, pega a visão. Quando é no desse jeito, se liga, pega a visão. Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Olha que mulher, olha que quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Tô mandando desse jeito, se liga, pega a visão. Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Olha que menina louca, olha que mulher. Olha desse jeito, se liga, pega a visão. Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Olha que menina louca, olha que mulher. Essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Tô mandando desse jeito, se liga, pega a visão. Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Olha que mulher, olha que menina louca, olha. Essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Tô mandando desse jeito, se liga, pega a visão. Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Olha que menina louca, olha que mulher, olha que menina louca, olha que mulher. Essa aqui tocar, vai essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Tô mandando desse jeito, se liga, pega a visão. Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Olha que menina, olha que mulher. Kamu dan duha dan ikatulog. Habis tayo ikatulog. Essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Tô mandando desse jeito, se liga, pega a visão. Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Olha que menina louca, olha que mulher. Olha que ano mo dito?
Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Olha que menina louca, olha que mulher agressiva. Olha que menina louca, olha que mulher agressiva. Vai novinha. Essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Tô mandando desse jeito, se liga, pega a visão. Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Olha que menina louca, olha que mulher agressiva. Olha que menina louca, olha que mulher agressiva. Vai novinha. Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Tô mandando desse jeito. Last na lang ha? Ikaw, Bia? Essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Tô mandando desse jeito, se liga, pega a visão. Last lang. Essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Tô mandando desse jeito, se liga, pega a visão. Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Olha que menina louca, olha que mulher agressiva. Olha que menina louca, olha que mulher agressiva. Vai novinha. Essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Tô mandando. Sana, uy, tiyuk-tiyuk ba? Wala na ba? Moy, kanila ka sa kanila. Basta ba ito yan? Ge, yun ang kaya, Last. Essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Tô mandando desse jeito, se liga, pega a visão. Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Olha que menina. Siyam, yun sa ka siya, daluya. Taro nga, energy. Last na lang natin. Sige. Essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Tô mandando desse jeito, se liga, pega a visão. Quando essa aqui tocar, vai explodir no paredão. Olha que menina louca, olha que mulher agressiva. Olha que menina louca, olha que mulher agressiva. Vai novinha. But agad. Okay. Nailaing. Asa naman to kutob? Ano lang? Din ako sayaw, mautam din ako sayaw. Daf lang. Ito